Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia, um assunto bem legal, que é relevo e a hidrografia da Europa. Então, nós vamos começar por relevo, tá? E nós podemos dizer que na Europa, no continente europeu, se destacam três grandes formas de relevo, formas ou unidades, como queiram chamar, né? Quais são? Olha só. Os planaltos aqui nessa parte norte da Europa, as cadeias de montanhas no sul e as planícies na região central. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então vamos lá, olha só, começando aqui pelos planaltos no norte. Esses planaltos, serras, são muito antigas, muito desgastadas pelo tempo, pela ação da chuva, dos rios, né? E até do vento também. Então, essa área aí, norte, ela não é das mais favoráveis a se habitar. É uma área muito fria, onde as atividades agrícolas são pouco desenvolvidas. O que há mesmo é mais a criação nômade de animais. Então, vão se destacar aí os Alpes escandinavos, tá? E os montes Urais, inclusive os montes Urais são usados aí para separar o continente europeu do continente asiático. Lembrando que essa área é muito fria porque ela já fica próxima aqui ao Ártico, tá? Então já pega aí temperaturas mais baixas, ok? Essa parte sul da Europa, o que predomina aqui são as cadeias de montanhas, muito altas, muito elevadas. Elas são jovens, porque elas são formadas mais recentemente. Tem aí seus milhões e milhões de anos, tá? Mas, se comparadas com os planaltos do norte, elas são bem mais recentes. E elas têm essa altitude toda, porque essa área aqui é uma área de contato entre placas tectônicas. Vamos relembrar um pouquinho o que é isso. Lembra que a crosta da Terra, ela não é inteira como a casca de um ovo. Ela é quebrada em vários pedaços. Cada pedaço desse chama-se placa tectônica. E nesse caso aqui, olha, a placa africana, ela está se chocando com a placa euroasiática, nesse ponto aqui. Então, nesse choque, nesse contato, ocorre a formação de cadeias montanhosas. Assim como também ocorrem terremotos, atividade vulcânica, né, e assim por diante. Então, vão se destacar aqui nessa parte sul as seguintes montanhas, né, os Pirineus, o Monte Blanc, os Alpes, os Apeninos, os Cárpatos e o Cáucaso, que são, assim, cadeias de montanhas muito altas e de bastante destaque. Com relação aos vulcões, olha só quem vai se destacar. 3, só na Itália. O Etna, o Stromboli e o Vesúvio. Devo destacar também que a Islândia, que é um país aqui do norte da Europa, tem uma atividade vulcânica também bem marcante, tá? Aqui, gente, nessa parte central, o que predomina, como eu falei para vocês, são as planícies. Na verdade, as planícies é a forma de relevo que mais predomina na Europa, né? Você vê que essa parte é bem grande. E é uma área, assim, que é muito utilizada para o desenvolvimento de cultivos, tá? É uma área rica em jazidas de carvão. É uma área onde correm vários rios inclusive bons para navegação. E também onde surge aí muitas cidades europeias, tá? Vamos agora para
Sim, gente, só antes de começar a hidrografia e falar um pouquinho da influência do relevo no clima. Como é que o relevo da Europa pode influenciar no clima do continente? Vou dar 2 exemplos para explicar como isso ocorre. Essa parte de planície facilita a entrada de massas de ar geladas que vem aqui do Ártico. Então vem a massa de ar aqui muito fria e ela consegue entrar aqui, ó, e deixar o clima aqui dessa parte centro-norte muito frio. Então imagina, se aqui fosse montanhoso, essa massa de ar fria não conseguia entrar. Então o relevo facilita nesse caso aqui. Já aqui, outro exemplo, aqui tem um conjunto de montanhas. Essas montanhas impedem a passagem de ar quente que vem aqui do Mediterrâneo e também da África para o continente europeu. Então, muitas vezes essa área aqui ao sul, ela fica aí com um clima quente e mais seco do que essa área aqui, tá? Por causa da presença de montanhas aqui que impede essa passagem das massas de ar quentes e muitas vezes secas também, que vem do deserto do Saara, para passar para cá, tá ok? É isso. Agora sim, hidrografia da Europa. Hidrografia é o quê? Estudo da água, né? Dos rios. Então, como eu falei para vocês, os rios, a maior parte dos rios da Europa, eles correm sobre áreas planas, áreas de planícies. Por isso eles são aí tão bons para a navegação. Os rios da Europa, eles tiveram e têm uma grande importância no desenvolvimento da economia europeia, porque eles serviram aí, até hoje servem, como vias de circulação de pessoas, de mercadorias. Então, eles favoreceram muito o comércio entre as regiões da Europa, sem falar também que serviram e servem como fonte aí de abastecimento humano, irrigação, entre outros, né? A água, gente, a água é vida. Então, onde há a presença de rios, geralmente há o desenvolvimento aí de núcleos urbanos, né? Não é à toa que muitas cidades europeias surgiram em torno dos rios. É o caso aqui, por exemplo, do rio Tâmisa, em Londres, na Inglaterra. O caso aqui do rio Tejo, em Portugal. O caso do rio Sena, em Paris, na França, né? O caso do rio Po, na Itália. O caso do rio Vístula, aqui na Polônia, entre outros aí, né? Tem aqui o rio Danúbio também. Então, assim, são vários rios de grande significado, de grande importância para o desenvolvimento do espaço geográfico da Europa, tá? Então, a gente vê aqui, olha, o rio Tâmisa em Londres. Os rios, eles fazem parte das paisagens europeias. Também são rios que já foram muito, muito mesmo poluídos por causa da Revolução Industrial, que acontece principalmente aí no início na Europa, então eles já foram muito poluídos, mas hoje, né, eles são mais limpos, eles passaram por um processo aí de limpeza, de restauração, que esses processos, inclusive, são exemplos para o mundo hoje, tá? Então, é isso, minha gente. Nós temos uma atividade aqui para que a gente possa praticar, porque praticando a gente aprende mais. Um abraço, bons estudos. Qualquer coisa, reveja um vídeo. Um abraço.